Mais detalhes sobre a crise no vestiário colorado dos dois jogos fora onde o Inter perdeu para a Bahia na Fonte Nova e para o Fluminense no Maracanã são revelados. Uma briga entre D'Alessandro e Bernabei no vestiário aconteceu a partir da cobrança do dirigente em cima do erro infantil do lateral esquerdo argentino. No Rio de Janeiro, o tom mais forte foi do presidente Alessandro Barcelos e isto tudo aumentou a pressão existente no caldeirão colorado em meio à briga para sair do Z4. Tudo isso está sendo resolvido nesta semana em reuniões constantes no vestiário para amenizar a tensão entre grupo de jogadores e direção. A gente dá detalhes sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero trazer os últimos detalhes que estão sendo conhecidos sobre as tretas, as brigas, as discussões no vestiário do Internacional. Em especial, no vestiário do Inter, nas duas derrotas, contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova e também contra o Fluminense no estádio do Maracanã. Mas antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20, que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, faz o download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta gratuitamente o seu carro, moto ou caminhão, tá? Detalhes sobre o ambiente do vestiário colorado acendem o clima de alerta e explicam um pouco mais o que foi este racha, o que são estas discussões e estes desentendimentos entre a direção do Internacional e o grupo de jogadores. Algumas situações importantes, tá? A direção do Inter está revoltada. Está revoltada com a informação que foi publicada pelo João Batista Filho, foi relatada pelo João Batista Filho, de que o Borré entrou na sala do André Mazzucco para questionar a entrevista do André Mazzucco, onde ele disse que Borré e Valência poderiam ser vendidos. Estou resumindo bem a história aqui, mas você já sabe, o André Mazzucco deu uma entrevista onde indicou que caso tenha recebido propostas, liberaria Borré e Valência pelo custo-benefício. O Borré não gostou e teria questionado isso ao executivo do clube. A direção do Inter está transtornada, indignada com esta informação. Nega veementemente, diz que é um diálogo que nunca existiu, mas, repito, o que existiu foi um descontentamento do Borré. E houve, sim, um questionamento do Borré à direção do Internacional a respeito da entrevista do André Mazzucco, do tipo, vou ficar aqui, vocês me querem aqui ou não. Mas nesta semana, a direção do Inter demonstrou um incômodo muito grande com esta informação em especial em relação a problemas que existem dentro do vestiário do Internacional. Mas a direção do Inter não nega o problema envolvendo Bernabei. E longe de negar, tá? Pelo contrário, mais detalhes foram conhecidos. Você já deve ter ouvido, o Vaguinha trouxe essa informação, o Lucas Colar trouxe essa informação, o Lucas Dias trouxe essa informação, e é uma informação que já está quente junto à reportagem, porque ela foi espalhada, tá? Que é o momento de discussão, não sei se discussão, mas de atrito entre D'Alessandro e Bernabei no vestiário da Fonte Nova. E este momento aconteceu no vestiário da Fonte Nova. Uma cobrança muito forte de D'Alessandro a Bernabei pelo pênalti que foi cometido do lateral esquerdo. E aí, uma das defesas olha, o D'Alessandro tá ali para cobrar também. E foi cobrado o Bernabei. O D'Alessandro cobrou o Bernabei. Essa versão, ela é confirmada no ambiente colorado e eu também recebi essas confirmações, tá? E este episódio D'Alessandro Bernabei, sim,
gerou um incômodo do Bernabei, que, repito, é um jogador que irritou muito a direção do Internacional pela sua postura. Isso está sendo tratado nesta semana de trabalho, até porque o Bernabei deverá voltar ao time. Eu falei expulsão, mas falo do pênalti, tá? O pênalti infantil que foi cometido pelo Bernabei e que, inclusive, faz com que ele tenha saído no intervalo. Ele tinha um cartão amarelo e ele sai no intervalo, tamanha foi a bronca e a discussão e a tensão do D'Alessandro com o Bernabei. Ele foi sacado do time. E assim, eu acho que não. Mas eu não descartaria que o Bernabei não volte para a partida contra a equipe do Galo Mineiro, tá? Eu acho que não, acho que ele vai voltar, mas não é algo que eu descarto porque o ambiente do Bernabei, ele tá bem complexo em meio a tudo isso que aconteceu e sim existiu um racha entre ele e D'Alessandro. A postura do Bernabei de não ter pedido desculpas, de não ter falado com o grupo, incomodou. Se entende que o Bernabei é um jogador que não tá nem aí pra nada. O D'Alessandro fez uma cobrança forte, repito, em cima do Bernabei e em meio a isso tudo existe um incômodo do grupo de jogadores com o Bernabei. A gente recebeu o relato de que são incômodos pontuais devido às cobranças que o D'Alessandro faz no vestiário. Mas são incômodos pontuais. E dos relatos que eu tenho, não são tantos jogadores assim que saíram ou que saem em defesa do D'Alessandro, porque a postura do D'Alessandro sim está em atrito, em rota de colisão com um grupo de jogadores do Internacional. É claro que você pode analisar quem tá certo nessa história, o grupo de jogadores é o D'Alessandro, o grupo de jogadores não tá rendendo, tem mais que ser cobrado, o D'Alessandro tem que ter uma habilidade maior para lidar com isso, mas o fato é esse. O D'Alessandro, sim, teve cobranças bastante fortes ao grupo de jogadores, em especial esta com o Bernabei, e sim existe um incômodo de alguns jogadores do elenco com o D'Alessandro. Se não é geral, é bem importante e inclusive vem de algumas lideranças do elenco este incômodo. Em meio a isso, uma outra situação que eu ouvi e isso também foi relatado pelo Lucas Colar, de que o discurso do presidente Alessandro Barcelos no vestiário do Maracanã após o jogo contra o Fluminense foi mais forte ainda do que este do D'Alessandro com o Bernabei, que obviamente talvez tenha uma potencialização maior porque ele foi individualizado, mas o do presidente Alessandro Barcelos foi coletivo, mas foi um tom de cobrança muito forte do presidente Alessandro Barcelos no vestiário. E que tudo isso está em meio a um ambiente de muita tensão no vestiário do Internacional, um ambiente de muita tensão e de racha, né, de descontentamento dos jogadores com a direção, da direção com um grupo de jogadores. E a direção agora tá fazendo um trabalho para tentar aliviar o grupo de jogadores, tá? Inclusive, junto à imprensa, contestando algumas críticas, contestando algumas informações que acabam vazando, a direção está fazendo esse trabalho. E esse trabalho faz parte de uma tentativa de reparar os danos, de ter um mínimo de amenidade neste clima que foi muito tenso nessa semana passada. Muita gente diz que, normalmente, a reportagem, em alguns momentos, ela fica um pouco atrasada. E agora está vazando coisas de semana passada. E está vazando justamente porque muitas dessas situações já estão sendo resolvidas ou amenizadas. Mas elas aconteceram. Semana passada foi uma semana de caos no vestiário do Internacional. E de muita tensão, por óbvio também em função dos resultados. Agora se tenta corrigir e se amenizar isso, para ter algum tipo de união para o jogo contra o Galo, que este sim é fundamental para a vida do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!